vou aproveitar a implementação deste operador de multiplicação para falar da ordem dos operadores. Portanto, se nós viermos aqui para o operador mul e temos que é um método como outro qualquer, para além de ter um nome que é especial, Python. Para além de ter um nome especial, é um método como outro qualquer. E tem dois argumentos, self e escalar. Como é que nós sabemos que o primeiro argumento é o vetor 3D e o segundo é um escalar? Bom, pelas mesmas razões de há pouco, quando fizemos aquela análise do que se passa por trás dos panos. Portanto, o que se passa é exatamente igual quando o interpretador de Python executa este código, que eu vou copiar para aqui. O que ele faz é exatamente o mesmo da execução de um método normal. Portanto, ele vê qual é o tipo da variável v1. É do tipo vetor 3D. Vetor 3D. Depois, percebe qual é o método que está a ser executado. Se está aqui um asterisco, o método que está a ser executado é o underscore, underscore, mul, underscore, underscore. Portanto, no contexto da classe vetor 3D, ele chama o método mul e passa como argumentos. O primeiro argumento é o objeto sobre o qual o método foi executado, portanto v1, e o segundo argumento é o segundo argumento que foi passado ao método a. Pronto, e ficamos a perceber então que dos argumentos do método mul, o primeiro é um vetor 3D e o segundo é o float. E eu posso fazer print destes dois, para vermos que dá exatamente a mesma coisa. Ctrl S, F5. Cá está. Portanto, os últimos dois prints são dois vetores exatamente iguais e ainda iguais ao V6. E agora reparem, podemos ir ainda um bocadinho mais longe. Será que isto funciona? Vou perguntar. Será que isto funciona? A vezes V1. A vezes V1. Bom, agora o que o interpretador de Python faz é ver qual é o tipo de A. E A é do tipo float. Então ele faz float. Ponto, se estamos a usar o operador de multiplicação, o método correspondente é o mul, e depois passa o objeto A, que é um float, e o V1. E agora eu pergunto-me, será que na implementação dos floats em Python existe a multiplicação por um vetor definido agora por nós, vetor 3D? A classe float em Python nem sequer sabe da existência da nossa classe v1. Portanto, de certeza que o mul da classe float Python não leva em consideração que o segundo argumento pode ser um vetor 3D, porque ele nem sequer conhece. Okay? E, portanto, isto vai dar erro. Ctrl S, F5. Cá está. Unsupported operand asterisco para float e vetor 3D. Portanto, ficamos aqui com ficamos a saber aqui um comportamento que é próprio da implementação, mas que é um pouco estranho porque não tem uma correspondência na matemática. A multiplicação de um vetor por um escalar em matemática é comutativa. Podemos pôr primeiro vetor a multiplicar por escalar ou escalar a multiplicar por vetor. Mas no caso da implementação em Python, não é. Temos que pôr vetor a multiplicar por escalar. Porquê? Porque só assim conseguimos dotar a nossa classe, a classe que estamos a fazer, do suporte ao operador de multiplicação. Se quiséssemos dar suporte a um float a multiplicar por um vetor, então teríamos que ir alterar o código da própria classe float em Python. Poderíamos fazê-lo, porque Python é free software e, portanto, as sources estão disponíveis, mas teríamos que nos meter no código Python do próprio interpretador de Python para dar suporte no método mul ao facto de podermos fornecer um vetor 3D para ser multiplicado. E, portanto, isso está completamente fora do contexto desta nossa implementação. Portanto, não vamos fazê-lo, mas temos que ter em atenção que esta multiplicação por escalar não é comutativa. Não podemos fazer escalar a multiplicar por vetor. Temos que fazer vetor a multiplicar por escalar.